Bom dia, pessoal. Tudo bem com vocês? Espero que sim, que estejam se cuidando, que estejam aproveitando o convívio com a família e que estejam com saudade da gente, né? Principalmente das aulas de química. Brincadeiras à parte, vamos tentar por aqui. Para mim é um pouco complicado, né? Gosto de falar ao vivo, mas vamos tentar por aqui compreender um pouco melhor a nossa matéria de química. Se vocês observarem a tela das curvas de solubilidade, vocês vão perceber que de um lado temos uma tabelinha com temperaturas e coeficientes e de outro lado um gráfico. Então, o que são as curvas de solubilidade? Elas justamente são esses gráficos, né, que são traçados a partir das tabelinhas. Na tabelinha, ela é construída experimentalmente e vocês têm lá duas informações importantes: a temperatura e a quantidade máxima de soluto que é dissolvida. A tabelinha está nos mostrando os dados do nitrato de potássio. Então, pela tabelinha, vocês observam ali, ó, que dentro da temperatura zero, cabem em 100 gramas de água exatamente 13,3 gramas de nitrato de potássio. A temperatura de 10 graus Celsius vai suportar 20,9 gramas. A temperatura de 50 graus Celsius, por exemplo, vai suportar 85. Então, a tabelinha é obtida experimentalmente e ela vai informando para vocês a temperatura e a quantidade máxima que cabe lá. Temperatura, quantidade máxima que cabe lá. Quando a senhora fala em quantidade máxima, lembrem que é a quantidade máxima totalmente dissolvida naquela quantidade de água que ali é 100 gramas, ok? Então, é tudo que eu posso dissolver. Misturei, ficou homogênea a minha solução, tá? Quando eu tenho essa tabelinha, com ela, então, eu posso construir o gráfico. Se vocês observarem o gráfico ali do outro lado, lá na escala da temperatura, se vocês colocarem o dedo na temperatura 20, subirem até a linha do gráfico, e da linha do gráfico vierem até a linha da solubilidade, vocês vão ver que ali em 20 justamente está marcado o 31,6. Se vocês forem lá na temperatura 60, subiu até a curva, veio para o ladinho, vai encontrar exatamente 110, certo? Então, curvas de solubilidade são gráficos que apresentam o coeficiente de solubilidade dentro de cada temperatura, ok? Continuando, então, nesse slide, a gente tem uma curva de solubilidade com 3 pontos: ponto A, ponto B, ponto C, todos os pontos distribuídos numa massa de 30 gramas. Quando vocês acompanham a curva de solubilidade, que foi construída com a capacidade máxima dissolvida em cada uma daquelas temperaturas, vocês observam que 30 gramas só consegue ser totalmente dissolvido numa temperatura de 40. O que a gente tem aí, então? O ponto A tem 30 gramas colocados numa temperatura de 20. O ponto B tem 30 gramas colocado numa temperatura de 40. E o ponto C tem 30 gramas colocado numa temperatura de 60. O que eu tenho que entender disso? Que o ponto B se trata de uma solução saturada. É uma solução onde eu coloquei exatamente a capacidade máxima que cabia naquela quantidade de água para aquela temperatura. Então, eu saturei. Pontos de solução que estejam em cima da curva serão sempre soluções saturadas. O que eu vou pensar para o ponto A? O ponto A eu estou colocando 30 numa temperatura de 20, olha para a curva. Na temperatura de 20, eu dissolvo em torno de 15 gramas. Se eu coloquei 30 e eu só dissolvo 15, está evidente para mim que eu tenho um corpo de fundo aí, de 15 gramas. Então, a minha solução A, ela é saturada com corpo de fundo. Já a minha solução C, por sua vez, eu coloquei 30 numa temperatura de 60.
O gráfico ali da minha curva de solubilidade, ele continua subindo, ó. Ele nem aparece ali para mim qual é a solubilidade a 60, mas eu consigo saber que é mais do que 30. E se eu sei que eu coloquei 30 onde cabia mais do que 30, eu tenho então uma solução insaturada, tá? Qual é o nosso resumo aí? Todos os pontos que estão acima da curva são de soluções saturadas com corpo de fundo. Todos os pontos que estão sobre a curva são soluções saturadas e todos os pontos que estão abaixo da curva são soluções insaturadas. Beleza? O que a gente precisa fazer com essas curvas de solubilidade? Nesse nosso terceiro momento, vocês têm aí uma outra curva de solubilidade, dessa vez do nitrato de potássio, a cada 100 gramas de água. Essa curva tem 6 pontos distribuídos e, ao mesmo tempo, para vocês, 6 perguntas. O que a Sora perguntou primeiro? Qual o coeficiente de solubilidade a 60 graus? O que eu preciso fazer? Temperatura de 60, vou até a curva, chego na curva, vou lá na massa ver quanto dissolve. Eu observo ali que cabe 100 gramas a 60 graus. Então, o meu coeficiente de solubilidade é de 100 gramas por 100 gramas de água, se a temperatura for 60 graus. Pego a minha temperatura de 80 graus. Olha ali, ó. 80 graus. Vou lá na curva. Minha curva é torta. E vou lá na massa. Vou ver que eu dissolvo 125. Pego a temperatura de 20. Pego a minha temperatura de 20. Vou lá na curva. Vou ver que eu dissolvo em torno de 80. Certo? Então, só acompanhando a temperatura e a massa, eu consigo descobrir os 3 coeficientes. O que mais que a senhora pergunta ali? Quais as soluções são saturadas? Vocês têm ali, ó, a 2 e a 4 sobre a curva. Quais as soluções são insaturadas? A 5 e a 6. Quais as soluções são saturadas com corpo de fundo? A 1 e a 3 estão acima da curva. Bem, para validar então as observações que a gente fez, segue aí as nossas respostas, ó. 100 gramas de nitrato de sódio, cabendo em 100 de água na temperatura de 60. 125 gramas do nitrato de sódio, cabendo em 100 gramas de água na temperatura de 80. 80 gramas de nitrato de sódio, cabendo em 100 gramas de água numa temperatura de 20. Soluções saturadas com os pontos sobre a curva A2 e A4. Soluções insaturadas com os pontos abaixo da curva A5 e A6. Soluções saturadas com corpo de fundo com os pontos acima da curva A1 e A2. E espero que tenha ficado claro. Bom, galera, a importância do conhecimento das curvas de solubilidade, né, e do entendimento dos coeficientes de solubilidade que eu posso tirar dessas curvas, ele vai se apresentar para nós agora nos problemas. Então, vamos prestar bem atenção aí nesse problema. Uma solução saturada de nitrato de sódio foi obtida adicionando-se o sal a 200 gramas de água na temperatura de 80. A seguir, a solução foi resfriada a 60. Qual a massa em gramas do precipitado formado? O que vocês têm que pensar em primeiro lugar aí para resolver esse problema? Primeira coisa que eu tenho que lembrar, se eu coloquei uma quantidade X de sal em 200 de água na temperatura 80, essa mesma quantidade que eu dissolvi lá no 80 não vai permanecer dissolvida a 60. Por quê? Porque a solubilidade a 60 é menor do que a solubilidade a 80. Então, essa é a primeira coisa que eu tenho que ter bem claro.
aquela quantidade que foi suportada por essa quantidade de água na temperatura de 80 não é mais suportada na temperatura de 60, certo? Qual é a segunda coisa que eu tenho que ter na mente para conseguir resolver esse tipo de problema? Que a solubilidade ela é proporcional à quantidade de água. O que isso quer dizer? Que se eu conseguir colocar 125 em 100, eu vou conseguir colocar o dobro, ou seja, 250 dentro de 200 de água. Aumentei a quantidade de água, aumento a solubilidade. E o mesmo pensamento eu tenho que ter para a temperatura de 60. Se eu conseguir colocar 100 dentro de 100 de água, eu passo a conseguir colocar 200. Tá? Então, são duas questões importantes para ponderar. Uma envolvendo a temperatura e a outra envolvendo a proporcionalidade de soluto com solvente. Para finalizar nossa aula de hoje, pessoal, então, ali aparece exatamente as observações que a Sora fez. Ó. O coeficiente de solubilidade do nitrato de potássio era de 100 gramas para 100 gramas de água na temperatura de 60. Então, cabe 200 gramas em 200 de água, o dobro. Dobrei a água, dobrou a massa dissolvida. Fiz a mesma coisa logo abaixo para a temperatura de 80. Se o coeficiente era de 125 para 100 gramas na temperatura de 80, eu dobrei a quantidade de água para 200, então dobra o que eu consigo dissolver. Eu passo a dissolver 250. E o que acontece então? Acontece que eu coloquei 250 no início, quando eu preparei a solução saturada a 80, quer dizer, eu enchi ela, resfriei ela a 60, não cabe mais 250, cabe só 200, então 250 menos 200 vai me dar um corpo de fundo de 50 gramas. Tá? Quando a gente resfriou essa solução de 80 para 60, a gente então fez com que a solução se tornasse saturada com corpo de fundo. E o corpo de fundo de 50 gramas. Feito? Vai ter exercícios, então, no material complementar, também indicação de alguns exercícios no módulo, tá? Espero que vocês consigam acompanhar. Um beijo, saudade!